Oi, oi, povo! Olá! Boa noite, vocês me escutam? Tudo bem por aí? Responde pra mim se vocês me escutam, se o áudio tá bom. Tudo bem com vocês? Bom ver vocês aqui de novo, nossa primeira live do ano. Eu adoro bater papo com vocês. O áudio tá chegando para vocês, tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu ajeitar aqui, dar oi para todo mundo. Vamos falar hoje sobre birras. Vamos bater um papo. Alguém, por favor, me diz se o áudio tá ok, se tá tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre birras. Primeiro eu queria desejar bem-vindos para vocês. Nossa primeira live do ano. Eu confesso que a gente ainda tá viajando, né? Eu tô viajando, ainda tô meio para fazer live meio acampada. Mas obrigada, gente. Áudio ok, então a gente pode continuar. Mas eu não consigo ficar muito tempo longe de vocês. Eu amo fazer live, eu amo essa troca. Eu amo esse bate-papo, isso me faz muito bem. Então, bem-vindos à primeira live. A gente vai falar sobre birras hoje, que eu acho que nos perfis das educadoras parentais em geral, eu acho que é o tema mais requisitado, que eu recebo mais perguntas, com mais dúvidas, mais questionamentos, angústias, desafios. E o meu objetivo aqui é apoiar vocês a conduzir esse processo dos nossos filhos com um olhar respeitoso, tanto para a gente quanto para as nossas crianças. Então eu espero que depois dessa live vocês consigam enxergar a birra, olhar para a birra com uma outra perspectiva, com um outro olhar, tá? Então vamos começar, não vamos ficar batendo muito papo, vamos entrar logo na teoria. Vamos falar hoje, a live vai ficar salva, não precisem se preocupar, quem não puder participar, depois vai ficar salva. Eu estudei muito para fazer essa live para vocês, porque é um tema que eu gosto muito e que eu gosto de me aprofundar e que eu tô sempre me reciclando. Fiz várias anotações aqui, então vou ficar aqui com as minhas informações, com as minhas anotações, de vez em quando dando uma olhada, porque eu quero passar o máximo de conteúdo para vocês e não quero me perder em tudo que eu programei para falar. Então vamos lá, vamos entrar na parte mais profunda e mais teórica da birra. A gente sabe que a birra é uma explosão emocional da criança. As birras, elas são um comportamento desafiador, mas elas não são um comportamento desafiador não por parte das crianças a nos desafiar. É desafiador mais pra gente, em como que a gente vai lidar com esse ser humaninho que tá na nossa frente fazendo birra. Não é o desafio da criança. A criança, ela não tá ali naquela explosão emocional, naquela intensa frustração, como a gente chama a birra, para nos desafiar, para nos manipular. É mais como a gente vai lidar. Qual é o desafio pra gente encarar essa explosão emocional dos nossos filhos. Então a gente vai falar sobre a birra, sobre um aspecto da nossa visão, né? Do desafio pra gente, não do desafio que a criança propõe, que na verdade é o nosso olhar pra birra, é que tem que ir sendo modificado aos poucos. Então a gente vai entrar direto na parte da neurociência. E o que a neurociência, Pri, tem para dizer pra gente com relação ao que acontece no cérebro da criança com relação à birra? Vocês já pararam para pensar? A gente entende, a gente fala muito. Meu filho grita, meu filho se joga no chão, meu filho faz birra, meu filho não me escuta, meu filho bate, meu filho morde. Mas o que acontece no cérebro do nosso filho? O que acontece nesse corpinho quando ele tá numa explosão emocional, quando ele tá numa intensa frustração?
Isso a neurociência já estudou. Isso é cientificamente comprovado. Não sou eu que estou dizendo. Então a neurociência ela explica que na verdade o que acontece no cérebro de qualquer adulto, né? Porque qualquer adulto faz birra. A gente faz birra até hoje. Não são só os nossos filhos que faz birra. Então a gente vai entender agora uma visão neurológica, científica de um olhar para a birra. E existem duas regiões do nosso cérebro muito importantes que se chamam amígdala e córtex pré-frontal. Elas são muito importantes no momento para você entender o que acontece no cérebro dos nossos filhos no momento de uma intensa frustração. Então, essas duas regiões. A primeira a gente vai falar da amígdala, que ela é localizada na parte central do cérebro, mas logo aqui atrás, perto da nuca, mas bem no centro. A amígdala, ela é uma região muito primitiva, uma das regiões mais antigas do nosso cérebro e responsável pelo nosso instinto. Toda vez que a gente vê um perigo, uma ameaça, um alerta, toda vez que a gente se bota em alerta, a amígdala é acionada. É o nosso instinto de luta, fuga ou paralisar diante de um perigo ou um alerta ou uma ameaça. Automaticamente, a gente instintivamente, a gente aciona a nossa amígdala. E isso acontece quando os nossos filhos estão numa explosão emocional. É instintivo. Eles automaticamente, eles acionam a amígdala, instinto de luta, fuga e paralisar, e respondem sem o raciocínio lógico, sem lógica, sem razão, sem ponderação, sem alternativa. Então é muito importante a gente lembrar. E a amígdala, ela foi responsável pela nossa sobrevivência. Tá aqui, ó, em todos nós. Ela é responsável pela nossa sobrevivência desde a época dos primórdios. Você lá, os homens lá no tempo das cavernas, vê, sei lá, um leão, um bicho, alguém querendo comer eles. É a amígdala que era responsável pelo instinto de luta, fuga e paralisação. É realmente a parte do nosso cérebro mais antiga, que faz com que a gente reaja às emoções, a quando o nosso corpo está nervoso, a quando a gente está alerta, quando a gente está numa ameaça. E aí você vai me perguntar, Pri, mas quando meu filho às vezes está fazendo uma birra, algumas vezes eu não estou ameaçando, eu não estou, enfim, dando um alerta, eu não estou fazendo nada que vá prejudicar, enfim, fisicamente ele, mas é o olhar. O que é importante, o que acontece de fato, é que nem todo perigo e nem toda ameaça é de fato um perigo ou uma ameaça ou um alerta. Mas é o olhar, né? Como você, ser humano, interpreta aquela situação. E aí automaticamente você aciona essa sua amígdala, que é uma região que foi para garantir a sobrevivência da espécie humana. Isso já foi estudado pela neurociência. Então, na verdade, é o seu alerta, é como você liga aquele, opa, acho que alguma coisa vai acontecer. Eu preciso ficar, eu preciso parar, eu vou paralisar ou eu vou fugir ou lutar. Então, isso acontece com os nossos filhos também e com todo ser humano num momento de intensa frustração. E é muito claro a gente entender isso, porque isso mostra pra gente que mais do que um comportamento voluntário dos nossos filhos no momento da birra, isso faz parte do desenvolvimento infantil do cérebro dos nossos filhos, do cérebro do ser humano. Então a amígdala, ela é responsável pelo nosso instinto de luta, fuga e paralisação diante de uma ameaça. Na verdade, diante de uma possível ameaça que você interpreta. Você aciona sem pensar, sem raciocinar, não tem lógica. E a segunda região, lembra que eu falei que tinham duas regiões do cérebro na hora da birra? E a segunda região é o córtex pré-frontal. A gente já falou que a amígdala é
o mais primitivo da região do nosso cérebro, que contém dentro do nosso cérebro. A amígdala é a parte mais antiga e primitiva, responsável pela evolução da espécie humana e a sobrevivência da espécie humana. E a gente tem o córtex pré-frontal, que está localizado aqui, ó, na nossa testa, atrás da nossa testa, bem aqui no centro, que é responsável pela nossa regulação. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa capacidade de se regular emocionalmente. Raciocínio lógico, e é uma parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que ela foi se desenvolvendo, ela é, a gente pode dizer assim, mais recente, perto da amígdala, ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e é ela que faz a gente raciocinar, a gente ponderar, a gente conseguir emocionalmente se regular, é o córtex pré-frontal. Então, se nós adultos, alguma das vezes, porque nem sempre, conseguimos nos regular diante de alguma situação de intensa frustração, é graças ao córtex pré-frontal. É ele que faz a gente se ter a capacidade de se regular, de raciocinar, de se acalmar, de cuidar da nossa saúde emocional. Agora, uma informação muito, muito importante nessa cronologia, nessa parte neurológica do cérebro das nossas crianças, no desenvolvimento infantil. O córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver a partir dos 3 para 4 anos de idade. Então, o córtex pré-frontal que a gente falou, que é a parte de a gente conseguir se autorregular emocionalmente, ele só começa a se desenvolver a partir dos 3 ou 4 anos de idade. E ele só vai estar completamente maduro, ou seja, ele só vai terminar o seu processo de maturação com com 25 anos de idade. É isso mesmo, gente. O nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, a nossa parte de se autorregular emocionalmente só está completamente madura aos 25 anos de idade. Essa informação, ela é muito importante para que a gente olhe para os desafios dos nossos filhos e para a birra dos nossos filhos com um outro olhar, com uma outra perspectiva. Mais uma vez, não é com a neurociência, eu comprovo para vocês que não é um comportamento voluntário, faz parte do desenvolvimento infantil da criança. Então o cérebro começa, o córtex pré-frontal começa a amadurecer a partir dos 3 para 4 anos de idade e só está completamente maduro aos 25 anos de idade. Então, e o que significa? Você vai me perguntar, tá, Pri, mas o que significa essa informação de que o cérebro do meu filho só está completamente maduro aos 25 e só começa a amadurecer de 3 aos 4 anos? Significa que o seu filho não tem capacidade de se regular emocionalmente sozinho. E isso é muito importante a gente ter em mente. Eles vão precisar de corregulação. Eles vão precisar de um adulto que apoie eles nesse processo de se acalmar. Isso significa também que essa corregulação, ela precisa acontecer por muito tempo. Você vai precisar corregular o seu filho sempre que ele precisar durante muito tempo, porque precisa haver ensinamento, precisa haver aprendizado. Então, não é porque o seu filho o córtex pré-frontal começa a amadurecer com 3 ou 4 anos de idade. A gente não falou isso? Então, Pri, com 3 ou 4 anos de idade, o meu filho tá com o cérebro completamente maduro, então eu já posso começar a deixar ele se regular sozinho. Não. Ele não vai ter essa capacidade. Ele começa a entender os comandos, mas se eles forem ensinados e aprendidos. Então, mais uma vez, a criança ela vai precisar de corregulação.
eles não têm capacidade de se acalmar e de se autorregularem sozinhos. Então, a gente precisa ser correguladores dessa criança por muitos e muitos tempos. Então, a gente não pode esperar uma calma dos nossos filhos, porque aqui a gente já falou que neurologicamente é impossível. Então, toda vez que a sua criança ela tiver, enfim, fazendo uma birra, tiver dando uma explosão emocional, uma intensa frustração, como a gente fala, diante de um limite que você colocou, você tem que entender que não é porque ela quer, é porque literalmente ela ainda não tem habilidade emocional para se acalmar e resolver o problema. É neurológico. Ela não tem, ela vai precisar de corregulação. E se a gente for muito honesto, cá entre nós, a gente sabe que muitos adultos, né, até hoje, muitas vezes, a gente não consegue se regular de vez em quando. E olha que já temos o cérebro completamente maduro, o córtex pré-frontal completamente maduro. E tem uma analogia que a Pri Rossi, que eu já fiz até uma live com ela, muito incrível, que ela fala e que eu acho que é simples, mas explica muito bem esse processo da birra. Quando você tá com seu filho no shopping, por exemplo, e ele do nada, ele começa a vomitar, começa a passar mal e vomitar. Você, pai, mãe, cuidador que tá com aquela criança, você vai lá, você acode, você fica desesperado, você pega no colo, você fala, meu filho, vem cá, minha filha, você tenta limpar de algum jeito, você foca na criança, você só tá preocupado com a saúde física daquela criança. Por que meu filho tá vomitando? E essa analogia da criança vomitando, a gente pode usar para birra. Só que em vez da criança estar passando por um problema de saúde física, no caso vomitando, ela está passando por um problema de saúde emocional. Ela é emocional. É um problema de saúde emocional. Então, eu gosto muito dessa analogia que a Pri fala, que é pra a gente, quando a gente vê o nosso filho vomitando, a gente vai lá, a gente acode, a gente não tá preocupado com nada em volta, a gente só tá preocupado com o que tá acontecendo ali com ele. E com a birra é a mesma coisa, só que ele tá passando por um problema emocional. Isso é muito importante. Então, eu queria deixar muito claro, depois da gente dar essa breve introdução de neurociência, que as birras, e guardem isso na cabeça, birras não são maus comportamentos. A gente tem muito costume de apontar as coisas que os nossos filhos fazem como maus comportamentos. Birra faz parte do desenvolvimento infantil dos nossos filhos. Não é voluntário. Birras não são mau comportamento, são pedidos de ajuda. Então, birras não são mau comportamento, são pedidos de ajuda. Se a gente usar essas duas frasezinhas como mantras, sabe, na nossa cabeça, eu acho que elas podem nos ajudar muito na hora da birra, né? Que birras não são mau comportamentos, birras são pedidos de ajuda. Então, os nossos filhos, eles vão precisar, sim, que a gente apoie eles sempre nessa calma. Então, agora que você já sabe, neurocientificamente, biologicamente falando, que a ciência explica que, né, a birra não é um mau comportamento, que a birra é um pedido de ajuda, que não é um comportamento voluntário da criança, que faz parte do desenvolvimento infantil, a gente vai misturar um pouquinho a teoria com a prática. A gente vai continuar falando da teoria, mas vamos falar um pouquinho da prática também, que eu vi que já me perguntaram aqui. Podem fazer perguntas, tá? Se der, eu vou responder. Eu só tô concentrada aqui para poder passar o máximo de informações possíveis. Que já me perguntaram, tá, mas o que a gente fala? Alguém me perguntou aí, o que a gente fala na hora da birra? Então agora vamos um pouquinho de teoria com prática. Só beber uma água aqui. Muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Vamos lá. Existem dois componentes muito importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre birra. Quando a nossa criança
tá tendo um comportamento desafiador, existem 2 componentes que a gente sempre tem que levar em conta, que é comportamento e sentimento. Comportamento e sentimento. Um aqui e um aqui. A nossa tendência com a birra é querer controlar a minha, a sua, a de qualquer pessoa. A nossa tendência é fazer com que aquela birra acabe o mais rápido possível. A gente quer fazer de tudo para que aquilo pare, para que aquela criança pare de chorar, pare de reclamar, pare de se debater, pare de se jogar no chão. Então a gente tem uma sensação de controle automático. Então a gente quer sempre controlar esse comportamento, a gente quer cessar aquela birra, a gente se incomoda com os olhares alheios. Então, mas a gente precisa entender comportamento e sentimento, 2 componentes muito importantes. A gente precisa entender que por trás desse comportamento existe um sentimento. Comportamento e sentimento. E é esse sentimento... Tô aqui? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Não sei se vocês estão... Me dizem se vocês estão me ouvindo aqui, porque deu uma travada aqui. Vocês estão aqui? Tá, estão comigo. Então vamos continuar. Não sei o que aconteceu. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Tati. Obrigada, Vi. Obrigada, amiga. Ó, então vamos lá. Comportamento e sentimento. 2 componentes muito importantes. Então, a gente precisa sempre numa birra decifrar o código. A gente sempre fala isso. A gente precisa entender o que está por trás desse comportamento. Por trás desse comportamento existe um sentimento. E é esse sentimento que está dando força para esse comportamento. Então, qual sentimento que está causando essa birra? Qual sentimento que está causando esse comportamento, que está dando força para esse comportamento? Sempre tem um sentimento atrás. Então, é esse sentimento que a gente precisa decifrar nesse momento de birra. Por exemplo, a criança está querendo um brinquedo no shopping e você não vai dar o brinquedo. O fato de você manter o limite de não dar o brinquedo não significa que a criança não tem o direito de protestar, que a criança não tem o direito de ficar chateada, de desejar o brinquedo, de ter a vontade de ter o brinquedo. Não significa isso. A gente precisa também normalizar um pouco os nossos incômodos com os protestos dos nossos filhos. A gente se incomoda com eles, mas eles são válidos. Ali existe um limite. Ela quer um brinquedo no shopping e você não vai dar o brinquedo, mas ela tem o direito de manifestar o descontentamento dela de não querer o brinquedo. E é dessa forma que a gente consegue agir na frustração, no sentimento. Não é só a birra em si. Primeiro eu vou lidar com esse sentimento da frustração dela não ganhar o brinquedo, para depois eu lidar com o comportamento. O limite é não dar o brinquedo. O limite não é a gente não dar o brinquedo, deixar essa criança gritar, deixar essa criança sozinha, largar essa criança. Não, aí eu tô educando o meu filho porque ele queria o brinquedo, eu não dei, ele se jogou no chão, então eu deixei ele lá sozinho e falei, vou sair andando, e sair andando. Não, o limite é simplesmente não. Hoje o brinquedo não vai rolar. Mas a criança, ela tem o direito de sentir essa frustração. Então você vai acolher esse comportamento, esse sentimento, para depois você lidar com o comportamento. A gente tem muito, historicamente, né, até pela nossa evolução, né, de educação, a gente quer lidar com o comportamento. A gente acha que a gente precisa lidar com aquele comportamento no momento que ele acontece. Então, fez uma birra, eu preciso consertar essa birra nesse momento. Mas às vezes a gente precisa esperar, a gente pode lidar com o comportamento depois. Não tem problema algum, a gente não precisa ficar afobado. Nossa, eu preciso fazer, senão meu filho vai ser mal educado, senão eu não vou conseguir. Não, a gente botou o limite do brinquedo, o exemplo do shopping, né? Da criança querer um brinquedo, a gente botou o limite do brinquedo. O limite, ele tá ali, ele existe, ele é claro. Mas nem por isso a gente precisa não cuidar do sentimento dessa criança
que é a vontade de protestar, de ter o brinquedo, de querer, enfim, de acolher esse sentimento. Então a gente precisa deixar claro para essa criança que o limite ele está colocado, mas a gente entende esse sentimento. A gente não vai dar o brinquedo, mas a gente o do shopping é clássico, mas a gente entende que e eu vejo muito isso nos meus posts, na minha interação aqui com vocês, nas minhas mentorias também individuais, que e os relatos das mães, né, que vão me dando feedbacks do meu trabalho, quanto mais a gente faz o acolhimento desse sentimento e se preocupa depois com o comportamento. Primeiro a gente faz o acolhimento desse sentimento e depois a gente se preocupa com o comportamento, a tendência é a criança se recuperar mais rápido e a birra passar mais rápido e de forma respeitosa. Então acreditem, quanto mais a gente, mesmo mantendo o limite, a gente lidar com o sentimento da criança, ao invés de lidar diretamente, primeiramente com o comportamento da criança, a tendência é com que essa criança se acalme mais rápido, ela se sente ouvida, ela se sente pertencida, ela se sente validada no seu sentimento, ela aprende sobre sentimento, porque esse é o momento também de você dizer para essa criança o que é aquela sensação que ela está sentindo, que a amígdala dela acionou, o que é uma frustração, é uma tristeza, é uma raiva. Então ela tem, quanto mais a gente pratica essa forma de lidar primeiro com o sentimento, para depois a gente lidar com o comportamento, acreditem, mais a criança vai se recuperando mais rápido, de uma forma mais respeitosa, e a birra vai passando nesse processo. Então e aí, uma vez que você entende esse sentimento, que essa criança se sente ouvida, pertencente, que ela sente que ela ali tem voz naquela frustração intensa dela, aí você pode lidar com o comportamento. Depois que vocês estão conectados, depois que ela percebeu, que você entendeu, e isso, gente, não é muito tempo, não, é porque eu estou explicando aqui para vocês de uma forma muito clara e muito didática. Mas isso no shopping, na hora, você faz muito rápido. E conforme você vai praticando, você vai ficando mais rápido nesse processo respeitoso também. Então, assim, depois que você está conectada com essa criança, que ela se sente ouvida, que você botou o limite, mas que você entendeu a frustração intensa que ela está sentindo e que você acolheu e deu voz para ela sentir essa frustração sem querer controlar aquele comportamento e manipular aquele comportamento, você pode lidar, sem querer controlar aquele sentimento, né? Aquele comportamento, aí sim você pode lidar com o comportamento. Aí sim você pode dizer para ela, filha, eu sei que você quer muito brinquedo, mas infelizmente, sinto muito, infelizmente hoje não vai dar. Você quer um abraço? Pronto, você botou o limite, você já tinha acolhido o sentimento, essa criança já estava conectada a você, ela já estava mais calma, vocês dois estavam calmos, e aí você vai lidar com o comportamento dela, dizendo que infelizmente naquele dia o brinquedo, você não vai poder dar o brinquedo, você sente muito, mas o brinquedo não vai rolar. E pergunta se ela quer um abraço. Pergunta se ela precisa de um abraço, se ela precisa de um colo, se ela precisa de um tempo para respirar. Enfim, você pode usar várias maneiras para ajudar essa criança. Mas o limite está ali. Mas a gente soube lidar com o sentimento em vez do comportamento. E se a criança, gente, aí uma pergunta que sempre me fazem. Pri, mas se a criança estivesse jogando no chão, em público, gritando e atrapalhando todo mundo e não sei o que, e estiver incomodando, isso acontece comigo, isso acontece com qualquer mãe. A gente realmente, a gente fica muito angustiado com os olhares alheios, sabe? E eu bato muito nessa tecla entre as mães, porque às vezes eu vejo mães no shopping olhando para a birra do filho dos outros com um olhar de julgamento. E isso me dói, sabe? Porque a gente sabe o que é.
todo mundo passa por isso. Então, eu sempre tento fazer se eu for olhar, eu sempre tento fazer um olhar solidário, sabe? Para que não cause esse olhar de julgamento. Mas a gente sabe que acontece e que a gente fica extremamente incomodado. Então, se isso está acontecendo num lugar em público, a criança está se debatendo, está gritando, está descontrolada, e você não vai conseguir lidar, você, mãe, pai, cuidador, não é a criança, você não vai conseguir acolher aquela criança da forma como ela merece, você vai avisar a ela gentilmente que você vai pegá-la, você não vai catar a criança e sair. Você vai mesmo, mas ela não tá me escutando, ela tá gritando, não importa. É a sua atitude respeitosa. Você vai dizer, filho, filha, eu vou precisar pegar você e a gente precisa ir para um outro lugar mais reservado. Então você vai pegar a sua criança gentilmente, vai levar para algum lugar onde você se sinta melhor, onde você se sinta mais calmo para poder com que essa criança seja acolhida. E quando você avisa essa criança, quando você pega ela gentilmente e a leva para outro lugar, você tira dela, mesmo ela gritando, mesmo ela numa intensa frustração, você tira dela um sentimento de inadequação. Então, você pode não estar pronto para acolher aquela criança com as pessoas olhando. E isso não tem problema nenhum. É constrangedor mesmo. Mas você vai... E você pode validar isso em você. Eu não tô bem aqui para fazer isso. Então você vai pegar essa criança, vai avisar ela gentilmente para que ela não tenha um sentimento de inadequação, vai levar ela para outro lugar, vão respirar fundo e quando vocês estiverem realmente conectadas, quando você puder lidar com aquele sentimento, quando você estiver bem, quando os olhares do público não mais te incomodarem nesse lugar mais reservado, mais no cantinho, aí você vai lidar com aquela frustração. E é normal a gente ficar constrangida. Então, a criança tá batendo e também tem muito feedback. Peraí, deixa eu só beber uma água. Também acontece muito, né? Meu filho me bate, meu filho me morde. 3 coisas a gente não pode fazer no momento da birra. A criança não pode se machucar, machucar o outro e machucar o meio. Então essas são as 3 coisas que não podem acontecer. Então a criança vai bater ou vai morder, você vai segurar a mãozinha dela, você vai dizer que bater não pode, que bater dói. E eu falo sempre muito isso com as minhas mentoradas. Não é porque bater é feio, sabe? Não é porque morder é feio, que feio você bater. Não é isso, é porque dói. Não é porque é feio só, é porque dói no corpo do outro. Porque machuca. Então, você vai segurar gentilmente o bracinho, ou vai segurar gentilmente a cabeça se estiver mordendo, e vai repetir quantas vezes for necessário que isso não é permitido. Que na nossa casa, que na nossa família, a gente não bate, a gente não morde, que você não vai aceitar, porque bater, morder, chutar, dói. Dói no nosso corpo. Então, nesse processo de acolher a birra, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está sentindo. Eu acho que é o principal de tudo. A gente só consegue acolher comportamentos, sentimentos, se a gente tiver um autoconhecimento de como a gente tá no momento daquela birra. Porque se a gente não se autoconhece e se a gente não faz uma autoavaliação de como o nosso corpo fica, como a nossa mente fica no momento da birra, a gente cai pro julgamento, a gente cai pro controle, a gente olha para aquela birra com aquela intenção de que a criança tá querendo manipular a gente, que tá querendo desafiar, que tá querendo fazer tudo para você, tudo para te manipular. E aí você começa a olhar para aquela birra com um olhar não de curioso, sabe? Não de, poxa, eu vou lidar com o sentimento para depois lidar com o comportamento, mas com um olhar de julgamento. E aí esse olhar de julgamento vai influenciar na maneira como você vai lidar com essa birra. É o seu olhar, é a sua calma, é a sua perspectiva com essa birra é que vai fazer toda a diferença na condução no momento desse desafio. Então, se é muito difícil para você acolher uma birra do seu filho ou lidar com a birra da sua criança,
é muito importante você ter autoconhecimento, você prestar atenção nos teus códigos, né? A gente sempre fala de decifrar o código da criança, o sentimento, né, que tá por trás do comportamento. Mas também é importante você entender os teus sinais, decifrar o teu código, se autoconhecer, porque dessa maneira você vai conseguir ter um olhar diferente para a birra. Isso é um processo, tá, gente? Ter um olhar diferente para a birra, e aí sim vai influenciar na maneira como você lida com ela, porque todos os nossos incômodos de nós adultos com o córtex pré-frontal já amadurecidos são de responsabilidade nossa, não são de responsabilidade da criança. Então a gente precisa lidar com os nossos incômodos. Então, mais uma vez, a birra não é um comportamento voluntário, ela é um comportamento que faz parte do desenvolvimento infantil, não é um comportamento intencional, é uma explosão emocional. Agora, tudo bem aí para vocês? Vamos continuar fazendo sentido tudo por aí? Algumas chavinhas virando. Quero saber de vocês. Agora a gente vai falar Nossa, eu falo tanto que eu nem vejo a hora, daqui a pouco já tá acabando o tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o acolhimento, né? Agora que eu já entendi o cenário da birra, neurologicamente falando, a minha visão, a minha perspectiva também. Agora vamos fazer uma ordem cronológica de como que eu faço esse acolhimento. Então, Pri, uma pergunta que eu recebo muito: é possível fazer o acolhimento? É possível? As crianças, os recém-nascidos, fazem birra? Sempre me fazem essa pergunta. O recém-nascido faz birra? Recém-nascido faz birra? Então vamos pensar. Se a gente levar em consideração que a birra é uma explosão emocional, né? E que quando a criança se sente assustada, com medo, cansada, com fome, que ela grita que existe uma explosão emocional dentro dela, logo a gente deduz que o recém-nascido também pode fazer birra, ele também entra em processo de birra. Qualquer ser humano entra em processo de birra quando tem uma intensa frustração dentro do seu corpo. O que a gente precisa ter cuidado é que o recém-nascido, ele precisa completamente de acolhimento. Acolhimento completo e integral e físico. O recém-nascido, ele precisa de acolhimento físico completamente. Então, ele precisa de... Até a própria sucção é uma regulação emocional do recém-nascido. A própria sucção vai acalmando o recém-nascido. Então, a gente não vai deixar que esse recém-nascido, que o choro dele se prolongue por muito tempo. A gente precisa satisfazer, a gente está ali para aquele recém-nascido, para satisfazer as necessidades básicas daquele recém-nascido no momento que as intensas frustrações ocorrem. Caso contrário, o nível do hormônio do estresse, ele aumenta no cérebro desse recém-nascido e essa intensa frustração, ela se prolonga por muito tempo, e é um recém-nascido e ele precisa ter todas, ainda nessa pequena idade, acabou de nascer, ele ainda precisa ter todas as suas necessidades básicas atendidas. Então, recém-nascido. Agora, Pri, vamos falar um pouco de crianças até 3 ou 4 anos. A gente já falou aqui que do desenvolvimento do córtex pré-frontal aqui na testa, bem no centro da testa, que é responsável pela nossa regulação emocional. Então, as crianças até 3, 4 anos, elas ainda não têm esse recurso que a gente falou do córtex pré-frontal, ainda não começou o processo de amadurecimento. Então, elas ainda não têm esse recurso de amadurecimento. Isso significa que elas precisam de corregulação. Elas vão precisar que o adulto esteja disponível para ajudar essa criança de até 3 ou 4 anos a se acalmar. O adulto vai, muitas vezes, compartilhar da sua calma para acalmar essa criança. Ela percebe que
que a calma desse adulto é que vai fazer com que ela se acalme, porque ela ainda não tem o córtex pré-frontal, ainda nem começou a amadurecer. Então ela não tem a capacidade de se autorregular sozinha, vai precisar de corregulação e vai precisar que o adulto compartilhe da sua calma. E se para você é difícil compartilhar dessa calma, que é mesmo pra gente, respira fundo. Às vezes eu faço umas coisas de respiração, mesmo perto do meu filho, quando ele tá tendo uma intensa frustração, respira fundo algumas vezes, repete alguns mantras, fica falando na sua cabeça: birras não são mau comportamentos, birras são pedidos de ajuda, eu preciso acolher esse sentimento para que essa birra passe de uma forma mais rápida e respeitosa. Então, é difícil para todo mundo, é um processo, não é de uma hora para outra. Vai repetindo mantras, vai respirando fundo. Às vezes você respirar fundo, você também descansa um pouco o seu nível cerebral do hormônio do estresse. Então eu sei que é difícil. E aí, quando a gente começa a compartilhar a nossa calma com essa criança de até 3, 4 anos, a gente começa o acolhimento no momento da birra. Lembrando muito que a gente vai primeiro no sentimento que impulsiona o comportamento. Então, vocês estão calmos, estão conectados, você conseguiu ser corregulador dessa criança, respirou fundo, usou os mantras, aí sim você vai lidar com o sentimento que impulsiona o comportamento. Aí você vai lidar com o sentimento. Agora, aqui vamos, nessas crianças de até 3, 4 anos de idade, a gente vai focar no sentimento. A gente não vai ficar focado no comportamento. A gente pode lidar com o comportamento e não tem problema algum. Mas a gente, com crianças até 3, 4 anos, que o córtex pré-frontal ainda não começou nem a amadurecer, a gente vai focar no sentimento da criança, para que essa birra passe de uma forma respeitosa, que essa intensa frustração complete o seu ciclo e passe respeitosamente. A gente vai focar no sentimento. Tá, pode ser que algumas crianças dessa idade, principalmente crianças de até 3 ou 4 anos, que elas respondam a essa frustração de forma agressiva, para se comunicar diante de uma intensa frustração, diante de um luto emocional, diante de uma explosão emocional. É muito comum a criança não só gritar, protestando, mas também querer bater, querer morder. E aí, nesse momento, a gente tem que tomar cuidado para a gente fazer o acolhimento, mas também protegendo essa criança e a nós mesmos. Então, é muito comum, é um mecanismo de defesa que o corpo desenvolve para botar para fora toda aquela explosão emocional, toda aquela intensa frustração. E o que a gente precisa é oferecer para essa criança um ambiente seguro para que ela possa lidar com toda essa frustração, toda essa intensa frustração que ela está sentindo. Nessa fase das crianças com até 3 ou 4 anos, também é importante, a gente começa a perceber como que essa criança gosta de ser acolhida. Porque você vai falar: Pri, mas meu filho não gosta disso, meu filho não gosta de colo, meu filho gosta de abraço, meu filho quer que eu me afaste. Você vai, nessa idade de até 3, 4 anos, que você começa a perceber como que o seu filho gosta que seja feito esse acolhimento. É muito importante nessa fase você ter esse olhar de perceber isso. Então não existe uma regra, sabe? Eu vou aqui dizer para vocês uma regra do acolhimento na hora da birra. Não existe, porque cada criança tem uma necessidade diferente, cada criança é única. E nesse momento, nessa idade, até 3, 4 anos, é quando a gente começa a perceber como que o nosso filho gosta de ser acolhido. Então a gente vai focar mais só no sentimento para depois lidar com o comportamento, sempre focando no sentimento da criança, nomeando esse sentimento, validando, dando vocabulário para essa criança dizer o que ela está sentindo, né? Nomeando os sentimentos. Agora,
As crianças a partir dos 3 para 4 anos já começa o amadurecimento. A partir dos 3, 4 anos é quando começa o amadurecimento do córtex pré-frontal, que a gente falou lá no início. Pri, mas então se o córtex pré-frontal do meu filho, que é aonde começa, né, a capacidade de se autorregular sozinho, já começou a amadurecer, isso significa que ele não precisa mais de acolhimento? Não. Nosso filho, nossa filha vai continuar precisando de um adulto que apoie ele nesse processo de regulação. Não é porque o córtex pré-frontal começou a amadurecer a partir dos 3 ou 4 anos que essa criança não vai mais precisar de um adulto para ajudá-la nesse processo, para apoiar ela nesse processo. A gente continua fazendo o acolhimento, a gente continua validando o sentimento para que essa criança fique calma, se sinta ouvida, se sinta pertencente e aí sim, num momento de conexão. Voltei, meu povo. Oi, oi, voltei. Vocês estão aí? Gente, caiu o negócio aqui. Cara, a internet realmente é uma coisa que gonga muito a gente, né? Porque entrou alguma coisa aqui e aí a tela ficou preta pra mim. Eu não sei se vocês conseguiam me ver, mas eu não conseguia ver mais de ninguém. Ficou completamente preto. Eu tive que desligar o telefone e ligar de novo pra conseguir voltar, conseguir salvar a primeira parte da live. E agora a gente vai mais pro finalzinho da live pra gente... Vocês estão me ouvindo? Obrigada a vocês que voltaram, que estão aqui comigo. Então a gente... Vocês estão ouvindo? Tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Tá ótimo. Obrigada por vocês terem voltado. Eu caí totalmente aqui. Ficou tudo preto, eu tava falando, ficou tudo preto, eu não conseguia ver ninguém, tive que desligar o telefone, inclusive, e ligar de novo. Bom, então a gente estava falando, né, como que a gente faz cronologicamente, né, de acordo com a idade, o processo de acolhimento da birra. Então a gente já falou das crianças até 3 ou 4 anos de idade, e agora a gente vai falar das crianças a partir de 3 ou 4 anos de idade, que já começa, né, o amadurecimento do córtex pré-frontal, mas eu tava dizendo que essa criança, ela continua precisando de um adulto que apoie ela nessa capacidade de se acalmar. Não é porque o córtex pré-frontal, que é a região que ajuda a gente a ter habilidade emocional, começou a se desenvolver a partir dos 3 ou 4 anos de idade, que essa criança já consegue se acalmar de um dia para a noite. Não é assim, ela vai continuar precisando de um adulto que a apoie nesse processo. Então você vai continuar fazendo o acolhimento, validando o sentimento dessa criança, e depois que essa criança estiver calma, que é um momento de conexão, obrigada por vocês terem voltado, tá? E é um momento de conexão entre vocês, aí você vai começar a falar com essa criança sobre alternativas de expressar a frustração. Diferente de quando a criança tem até 3, 4 anos de idade, que você vai focar no sentimento, você vai tentar fazer com que essa criança tenha vocabulário emocional para botar e dizer e verbalizar a sua intensa frustração. Aqui, essa criança, a partir dos 3, 4 anos de idade, com o córtex pré-frontal já começando a amadurecer, ela continua precisando de corregulador, de adultos que apoiem ela nesse processo, mas em vez de você só focar no sentimento, você vai focar no sentimento, validar ele, mas você já vai oferecer para essa criança alternativas de expressar essa frustração. E não é alternativas com o objetivo de manipular, nem de acabar com essas explosões emocionais, porque ela precisa completar o ciclo dela da emoção e do sentimento, que são transitórios. Os sentimentos e as emoções
são transitórias. Então, não é a sua alternativa. Você vai começar a oferecer para essa criança para que ela consiga também raciocinar alternativas para ela lidar com essas expressões, né? Com essa expressão da frustração. Então, quando a gente está frustrado, e a gente é muito modelo, a gente nesse momento, que a criança a partir dos 3 ou 4 anos de idade, é quando essa criança precisa que a gente seja o modelo para que ela vá aprendendo alternativas de se expressar na intensa frustração, na adversidade e quando a amígdala é lesionada. Então, quando a gente está com... Além da gente ser exemplo, a gente pode começar a falar assim... filho ou filha, o que você acha que a gente pode... como é que a gente pode lidar com isso de outra vez? Como é que a gente pode lidar com essa raiva de uma forma mais respeitosa? O que você acha que você pode fazer para você se acalmar? A gente vai construindo esse diálogo. A gente dá alternativas para essa criança, para ela se expressar a frustração, para ela conseguir expressar os seus sentimentos. A gente vai construindo esse diálogo e exercitando com ela as alternativas que ela tem para poder se acalmar diante dessa frustração. Então, é diferente de só focar no sentimento. Algumas crianças preferem respirar, algumas crianças contam até 10, algumas crianças rugir como um leão, imitar um dinossauro, bater o pé no chão forte. Algumas crianças são fisicamente muito mais intensas, então às vezes ela, além de ela precisa botar o sentimento para fora com o movimento corporal. Então você pode ensinar ela, dar uma alternativa de quando ela estiver com muita raiva, muito frustrada, bater o pé no chão, rugir como um leão, contar até 10, isso funciona muito, contar até 10 aqui em casa, contar até 20, respirar fundo, esfregar as mãozinhas, também funciona bastante aqui em casa. Às vezes eu boto a mão no coração do Gael e falo para ele, olha como seu coração tá batendo forte, você tá sentindo? Você está sentindo raiva? O seu coração fica acelerado? Então, esfregar as mãos, todos esses pequenos detalhes que a gente pode fazer, e a gente pode, dessa forma, construir esse diálogo e fazer com que a criança tenha alternativas de expressar a frustração dela, que não dando uma birra, que não batendo, que não mordendo e que não gritando. Então, mas um alerta é importante. Quando tudo isso que a gente está falando, do respirar, do rugir como um leão, do contar até 20, socar uma almofada, por exemplo, ele não pode socar as pessoas, ele não pode se socar, mas ele pode socar uma almofada, ele é muito corporal, ele pode pular no chão, dar pulos, enfim, mas é importante, um alerta, a gente entender. Quando essa criança, ela estiver tomada pela frustração, não adianta você falar, filho, filha, o que foi que a gente combinou mesmo, que a gente faz quando a gente tá nervoso, quando a gente tá com raiva? Ah, você não tá fazendo o que a gente combinou. Lembra que eu te ensinei? Não é assim que a gente faz? Mas não adianta. Nesse momento, na hora da raiva, o cérebro tá desintegrado. A gente precisa integrar esse cérebro novamente. A amígdala está acionada. Então, nesse momento, não adianta a gente cair na pegadinha de a gente falar isso para os nossos filhos, porque não é hora de ensinar. Ele não está autorregulado o suficiente para conseguir ouvir isso que a gente está falando e buscar as alternativas de lidar com as explosões emocionais. Então, a gente conversa sobre regulação emocional em momentos de conexão. A gente só conversa sobre todas essas alternativas com os nossos filhos nos momentos que a gente já está conectados com eles. Então, e as crianças, elas vão aprendendo conforme elas forem amadurecendo, conforme a gente vai mostrando para elas e construindo esse diálogo e esse processo e sendo exemplo. E aí, naturalmente, elas vão passar por essa transição de regulação emocional. Não é de uma hora para outra. É a gente sendo exemplo, é a gente ensinando todo esse processo que a gente está conversando aqui, é a gente
vendo o cérebrozinho delas amadurecendo e se desenvolvendo, ganhando habilidades de vida, experiências de vida, habilidades emocionais, é que ela vai fazer essa transição para regulação emocional do córtex pré-frontal. Pri, tá, e aí elas começam, e aí quando elas fazem essa transição, você começa a perceber que elas vão verbalizar mais as suas intensas frustrações do que agir. Quando essa transição de regulação emocional começa a acontecer e você teve toda essa educação respeitosa, tudo isso que a gente está conversando aqui envolvido, você começa a perceber que a criança começa a verbalizar mais o que ela sente, ao invés de gritar, ao invés de bater, ao invés de demonstrar isso intensamente e fisicamente. E com as crianças mais velhas ou com os adolescentes, a gente tem dois cenários. Um cenário é a criança ou o adolescente que passou por um processo de acompanhamento emocional respeitoso, e o outro cenário é a criança que não passou por esse processo, que na sua infância não passou por esse processo de acolhimento emocional respeitoso. No primeiro, que ela, né, o primeiro que eu falei foi que ela não passou, né? O primeiro que ela não passou, ela vai continuar precisando de acolhimento, de validação de sentimento, mas você vai começar, como é uma criança mais velha ou mesmo um adolescente, o acolhimento na hora da birra, ele vai existir para sempre. A gente vai sempre ter que acolher os nossos filhos e muitas vezes a gente tem que acolher os adultos, né? E nos deixar acolher. Então o acolhimento, ele faz parte das relações como um todo. Não só criança-adulto, não só criança pequena-adulto. O acolhimento, ele faz parte das relações interpessoais de adulto e adulto. Então o que vai mudando com relação às fases cronológicas de idade dos nossos filhos é a forma com que a gente vai acolher. O diálogo que a gente tem com um adolescente, por exemplo, ou com uma criança mais velha, não é o mesmo diálogo, a forma de acolher não é o mesmo do que uma criança de 2, de 3, de 1 ano. Então o acolhimento, ele sempre vai existir, mas o diálogo e a forma de construção é que vai mudando e vai se adaptando. Então no caso de uma criança maior ou de um adolescente, no primeiro caso, que ela não teve, né, um desenvolvimento emocional, educativo e respeitoso, você vai focar, você vai validar o sentimento, você vai acolher e você vai focar em soluções com essa criança mais velha e com esse adolescente. No segundo caso, a gente vai ter que, no caso dela não ter tido um acolhimento respeitoso, uma educação respeitosa, você vai ter que investir mais tempo para começar do zero. É possível começar do zero com um adolescente? Pri, é possível eu começar a educar o meu filho respeitosamente? Ele já tem 7 anos. Eu recebo muito essas perguntas e a minha resposta é sempre a mesma. Ele não tem já 7 anos, ele tem só 7 anos. Ele tem só 15 anos, ele tem só 10 anos, ele tem só 9 anos. Sempre é tempo da gente mudar nossa comunicação e educar respeitosamente. Agora, com essa criança mais velha e com esse adolescente que não teve uma condução respeitosa durante a sua infância, você vai precisar de mais trabalho, mais validação, mais conexão, mais tempo para vocês trabalharem juntos. E vai ser necessário que esse adolescente, que essa criança mais velha, ela se acostume com esse novo acolhimento. Também é comum eu receber algumas questões assim, Pri, mas eu comecei, meu filho já mais velho, eu comecei a praticar a educação respeitosa e parece que as birras surgiram mais ainda, parece que está mais desequilibrada a relação. Isso acontece quando você começa a praticar a educação respeitosa com as crianças mais velhas, você começa a dar para ela possibilidade de expressar as suas frustrações. Então ela começa realmente a vomitar, a botar para fora coisa que ela nunca pôde fazer. Então a coisa vem de
de muito, assim, sabe? De enxurrada, porque agora ela tá tendo essa oportunidade. Então, até haver um equilíbrio, vai haver um desequilíbrio na relação, porque ela vai começar a perceber que ela agora tem voz, e aí ela vai começar a botar tudo aquilo que tá aqui dentro, tudo pra fora. Então, vai equilibrar, persiste, repetição, é um processo, vai ter um desequilíbrio, mas depois vai voltar a ter um equilíbrio novamente, né? Sem deixar da gente ressaltar aqui que não haverá punição e nem haverá castigo, né? A gente tá falando de acolhimento, de validação, de educação respeitosa. Tá, falamos cronologicamente das idades. O que a gente aprendeu aqui hoje, né? O que eu quis passar para vocês nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro, nessa nossa live. Eu não sou uma pessoa, é uma aula, mas eu não sou uma pessoa que gosta muito de chamar de aula. Acho que a gente tinha uma troca aqui muito grande. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que é um processo intenso, neurológico, que acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas fazem birras. Todas as pessoas. A birra acaba sozinha quanto mais a gente conduz ela de uma forma respeitosa. Então, a birra é um processo neurológico que acontece com todas as pessoas da espécie humana, meu povo. Todas as pessoas fazem birras. Significa que a gente vai poder e ter que acolher bebês, crianças, recém-nascidos e até adultos. Tanto acolher quanto nos sentir acolhidos e nos permitir ser acolhidos. Então, na hora que a gente está, enfim, tomado pela raiva, nós adultos, na hora que a gente está tomado pela raiva, não é a hora, a gente sabe disso, não é a hora da gente resolver os nossos conflitos. Não. E aí, quando eu digo isso, não é pra gente reprimir a nossa raiva, mas é pra gente usar ela de forma inteligente. Na hora que a gente tá com o nosso gatilho acionado, com a nossa amígdala acionada, com o nosso instinto de luta e fuga acionados, não é a hora da gente lidar com a nossa raiva. A nossa raiva, a gente precisa usar ela de uma forma inteligente. Então, agora que eu passei todos esses conteúdos para vocês, eu realmente espero que vocês consigam olhar para a birra, e se vocês quiserem falar aqui comigo, podem ir falando, que vocês consigam olhar para a birra com uma outra forma, com um olhar diferente, até para a relação de vocês com os adultos, né? Uma relação mais respeitosa, entendendo os seus gatilhos, entendendo os seus momentos, o que te nutre, o que te sustenta, o que você precisa, quais são as suas pausas, e você consiga lidar de uma forma diferente com esses processos e com as suas relações. A diferença da birra do adulto para a birra da criança é que nós somos responsáveis pela regulação dos nossos filhos. Nós somos emocionalmente responsáveis pela capacidade dos nossos filhos de aprenderem a se regular. Já o adulto, nós não temos responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. E essa é a diferença. A gente pode fazer um acolhimento de um adulto, mas a gente não é responsável por aquela habilidade emocional. E isso é realmente muito importante. A última coisa que eu queria falar para vocês, que eu tava até olhando aqui no que eu anotei, Pri, como que eu me observo, sabe? De todas as lições que eu falei aqui para vocês, todas as coisas que eu falei para vocês, eu acho que a autoinvestigação e o autoconhecimento é o mais importante de tudo. Quando a gente está ficando nervoso, quando a gente está ficando com raiva, quando a gente está sentindo aquela intensa frustração vir no nosso corpo, o nosso corpo responde. A gente sente no nosso corpo. Tem gente que começa o maxilar a tremer, tem gente que começa a mexer o pé, tem gente que começa a trincar os dentes. Então o nosso corpo ele começa a responder quando você vai começar a sair do sério. Então a gente precisa perceber os sinais do nosso corpo para que a gente não dê uma birra em cima de outra birra.
Então, a gente consegue lidar com a birra dos nossos filhos se autoavaliando, se autoconhecendo. É importante a gente decifrar também o nosso código, o nosso sentimento por trás do nosso comportamento, que nem a gente fala tanto dos nossos filhos. O processo de autoinvestigação e de autoconhecimento, ele é fundamental para o nosso processo de educação como pais respeitosos. É fundamental a gente se autoavaliar e a gente se autoconhecer. Porque eu sempre falo aqui, a educação respeitosa, ela é para os adultos e ela começa nos adultos. Ela não começa nas crianças. Ela é extremamente importante para como a gente vai nos relacionar com os nossos filhos e como a gente escolhe nos relacionar para os nossos filhos. Então, quando você começa a se envolver, né, e a investigar dentro de você um autoconhecimento e uma autoinvestigação e a se conhecer, você começa a ter autonomia parental. Então, eu queria realmente passar todos esses conteúdos para vocês, neurologicamente, e terminar fazendo um convite para vocês, para que vocês comecem a suspeitar dentro de vocês e conhecer os seus incômodos, os incômodos que vocês sentem na relação com os seus filhos. E isso vai ser de profundo aproveitamento na relação de vocês. A educação respeitosa, ela começa na gente. Ela é para nós adultos e ela começa na gente. Então, eu queria... Não, falei muito, né? Eu queria agradecer vocês, queria saber se vocês gostaram, Aí alguém me perguntou como fazer esse autoconhecimento, indica algum livro, Pri? Eu tenho vários livros, eu tenho no meu destaque, Liasmin, eu acho que é, nos meus destaques eu tenho um destaque só de livros, se eu não me engano, acho que tem um livro também para pais, para autoconhecimento. E eu acho que o autoconhecimento, ele tá presente nas pequenas coisas do nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente também fica esperando um momento de silêncio para se conectar. Às vezes você pode ter um insight durante o dia, uma meditação, uma terapia, uma escrita terapêutica de manhã. Quem me acompanha aqui sabe que eu, por exemplo, sou uma pessoa que roubo um tempo do despertador, acordo mais cedo do que todo mundo na minha casa, mesmo com sono, para poder curtir o barulho do meu silêncio, me organizar mentalmente. Então, acho que é Liasmin, né? Desculpa se eu falei errado. O seu autoconhecimento você pode buscar de várias formas. Pode ser um tempinho que você consiga tirar para você, que já vai te dar toda uma auto-observação, sabe? Olhar para dentro. O que essa nova pessoa, mãe, o que me nutre, o que eu gosto, o que me faz bem, quais são os meus gatilhos, o que o meu corpo sente quando eu tô nervosa. Isso vai te ajudar bastante, tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui comigo, que voltaram, que a gente caiu, voltaram, mas as 2 lives estão salvas, eu consegui salvar. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Boa noite.